Fala pessoal, vamos fazer uma análise bem rápida e simplificada aqui da WEG, que é uma das maiores empresas da nossa bolsa, a queridinha dos investidores, tem se destacado muito nos últimos anos e não à toa porque realmente é uma baita empresa. Então ela é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, do setor de motores e compressores. Basicamente ela faz equipamentos elétricos e eletrônicos, faz gerador, transformador de energia, motores, toda essa parte aí. Ela tem uma diversidade de produtos nesse segmento. A listagem dela é no novo mercado, que é o nível de governança corporativa mais alto das empresas listadas no mercado brasileiro. O free float dela é de 35,4%. Para quem não sabe, o free float significa a porcentagem de ações negociadas em bolsa. Então, de 100% das ações totais da WEG, 35% delas são negociadas em bolsa. A avaliação dos funcionários dela no Glassdoor é de 4.2 de 5, isso representa uma avaliação super positiva e mostra que ela tem um grande respeito e consideração pelos seus funcionários e que eles reconhecem isso. Fazendo uma análise desde 2016 até agora, patrimônio líquido vem crescendo ano após ano, receita cresce ano após ano, EBITDA, lucro operacional também, lucro líquido também ano após ano, sempre crescente. A gente vê que uma margem líquida sempre acima de 10%, então é uma empresa que sempre lucra tranquilamente. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, sempre acima de 15%, na base de 17%, 18%, excelente. Olha o que ela tem de dívida bruta e olha o que ela tem de caixa, pessoal. Vocês conseguem ver que ela tem mais caixa do que dívida, enquanto a dívida bruta dela aqui, 2.463, ela tem 2.899 de caixa. Então, isso é uma situação muito saudável para a empresa, principalmente nesse período de pandemia e de coronavírus, que vai ser normal as empresas diminuírem um pouco da sua receita, do seu lucro. Então, saber que tu tem mais caixa do que dívida te deixa muito tranquilo de saber que tu vai conseguir atravessar esse momento difícil de forma relativamente segura. A gente vê que ela distribui dividendos e basicamente o payout dela, que é a relação de dividendos que ela paga em relação ao lucro líquido dela, é mais ou menos 40% a 50%, ou seja, a cada 100 pila que ela tem de lucro, uns 40, 50 pila, ela dá para os seus acionistas e o restante ela reinveste no próprio business. Vamos ver alguns outros indicadores aqui, eu gosto de ver as margens, então a gente vê a margem bruta basicamente estável, tem uns períodos que sobe mais, outros períodos que cresce mais, mas aqui fica mais ou menos na base de 30%, então tá ok. A margem operacional, a margem EBIT dela também se mantém ao longo do tempo, lembrando que as margens elas não precisam ser crescentes, bastam elas se manterem ao longo dos anos, que já é excelente. Então as margens tanto bruta quanto EBIT se mantêm bem. A gente vê que a receita é uma escadinha, né? Tá sempre crescendo. Claro que não é exatamente todo o momento. A gente vê que de 2016 a 2017 teve uma quedinha na receita, sim, normal, mas em geral a gente vê que ao longo dos anos, pegando esse gráfico de 10 anos, a receita começa aqui embaixo e termina aqui em cima, né? Então ela realmente vem crescendo, vem agregando mais valor aos seus acionistas. A gente, se olha só o EBIT, ó, a gente vê o EBIT também sempre crescente, aqui na casa de 3 mil, sempre lembrando que essa escala é em milhões, então aqui 3 mil, aí mais pro fim aqui de 2019, 2020, na casa de 7 mil, então basicamente dobrou o lucro operacional desde 2011 até a atualidade. Vamos dar uma olhadinha em alguns outros indicadores, talvez indicadores aqui de rentabilidade, ó. Vamos ver o ROIC dela. Ela chega a ter um ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, bastante alto, na casa de 10%. Atualmente, desde 2018, vem entregando até um ROIC mais alto, na casa de 12%, 14%. O ROI ele se mantém bastante ao longo do tempo. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, então na base de 15% até mais alto, excelente. O lucro por ação, é interessante a gente ver, também é uma escadinha, ó pessoal, olha como antigamente para cada ação que tu tinha da WEG, tu ganhava 0,4, ou seja, 40 centavos de lucro. Agora, atualmente, se tu comprou essas ações aqui, tu ganhava 40 centavos de lucro por ação. Atualmente, tu ganha aproximadamente 80 centavos de lucro por ação. Ou seja, nesse período de 10 anos, ela praticamente dobrou seu lucro por ação. Então, a gente viu que é uma empresa que tem margens estáveis, tem uma alta rentabilidade e a gente vê que tanto a receita dela, quanto o lucro operacional, quanto o lucro líquido, todos são crescentes. Então, é uma empresa perfeita nesse quesito. Vamos ver agora em relação ao preço dela. Agora vamos ver o PL, que é o preço sobre lucro histórico. A gente vê que
sempre os investidores pagaram, na média aqui, a gente vê um preço-lucro na base de 25 vezes, às vezes pagaram um pouquinho mais, na base de 30, às vezes um pouquinho menos, na base de 20, mas aqui em média foi em 25 vezes. E atualmente ela está sendo negociada a aproximadamente 50 vezes o preço-lucro. Então isso aí mostra que ela está bastante sobrevalorizada em relação às cotações que ela sempre foi negociada. Então sempre pagaram 25 vezes o preço da ação sobre seu lucro e atualmente estão pagando 50. Vamos ver agora o preço sobre o valor patrimonial, se também está bem mais caro atualmente. Ó, sempre pagaram em torno de 4, 5 vezes o preço sobre o valor patrimonial e agora estão pagando mais ou menos 8, 9 vezes o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, cresceu muito desde o terceiro trimestre de 2019 até agora. E a gente vê que a empresa, embora ela tenha lucros crescentes, né, o lucro dela, vamos ver aqui em análise simplificada. Cadê o lucro? Ó, o lucro líquido da empresa, ele cresceu bastante, mas ele sempre foi bem crescente, né, pessoal? Ela não está crescendo muito mais agora do que ela sempre crescia. Então, a menos que a empresa tenha um projeto bastante disruptivo, eu não sei se justifica os investidores de uma hora para outra pagavam 25 vezes o preço-lucro e agora estão pagando 50 vezes o preço-lucro. Eu não sei se isso realmente se justifica, não parece haver uma margem de segurança, algo que justifique um preço tão elevado. Tá certo que é uma ótima empresa, com ótimos equipamentos, ela tem parte das suas receitas atreladas ao dólar também, porque ela não se limita somente ao mercado local no Brasil, ela exporta também, ela vende produtos para outros países, então parte da receita atrelada ao dólar, ela se beneficia até dessa alta do dólar, mas eu não sei até que ponto realmente é justificável. Embora seja uma empresa que sempre cresce seus lucros e tal, a gente viu que o ritmo de crescimento dela não é algo totalmente anormal, como seria uma Amazon da vida, uma Magazine Luiza, que realmente a cada ano que passa está dobrando, triplicando de lucro. Ela tem lucros constantes, consistentes, eles sempre crescem, mas não é numa velocidade tão absurda assim que justifique um preço tão elevado. Por isso que eu, pelo menos, pretendo até o presente momento me manter de fora da companhia, porque embora eu reconheça que seja uma ótima empresa, eu vejo que o preço não tem tanta margem de segurança, eu não me sinto tão à vontade de investir nela. Mas isso de forma alguma quer dizer que vai ser um investimento ruim. Eu simplesmente não consigo avaliar um cenário tão positivo para a empresa que justifique um múltiplo tão alto. Mas isso é uma opinião pessoal minha. O fato é que ela é uma boa empresa, com ótimas margens, com uma alta rentabilidade, que tem crescido seus lucros, lucro líquido, lucro operacional, receitas, e tem entregado e gerado muito valor aos seus acionistas ao longo dos últimos anos.